do Senhor. Amém. Graça e paz. Eu saúdo os irmãos em nome de Jesus e com muita alegria nós já fomos tremendamente já ministrados, né, pelos louvores, e o louvor ele traz essa sensação, né, de leveza. É através dos louvores que a nossa alma fica leve, né? A gente às vezes chega depois de uma semana, né, aqueles que não tiveram oportunidade de se congregar, às vezes a gente chega no domingo e chega, né? Mas começa a cantar, começa a se libertar, a se liberar, a se aliviar, né? Começa a ser ministrado pelo Senhor. E meu pai dizia muito isso, né? Olha, o louvor é maravilhoso, mas a palavra é que edifica, né? Graças a Deus que nós somos uma igreja onde temos esse equilíbrio, né? Temos essa consciência de que somos ministrados pela palavra do Senhor, através dos louvores, através também da ministração da palavra, que também é um momento de louvor, mas através da palavra de Deus. Então, quero compartilhar com vocês essa noite algo que Deus tem colocado no meu coração, já faz alguns anos que eu venho trabalhando esse assunto, isso vem sendo amadurecido na minha mente, e eu quero compartilhar com vocês essa noite sobre igreja, uma construção espiritual, né? Eu quero deixar que isso, ao longo da mensagem, você fica sempre pensando sobre isso, né? Não será um sermão, não será tão temático, será mais expositivo, mas a ideia central dessa mensagem é igreja, uma construção espiritual. Abra sua Bíblia, mesmo sentado, na primeira carta de Pedro, o apóstolo Pedro, capítulo 2, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 10. Diz assim: portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. Se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-se a ele a pedra viva, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vocês, como pedras vivas, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois está nas Escrituras, quem nela crê não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, principal, fundamental. E pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. É tremendo como Deus age nos mínimos detalhes. Quando
eu vi que Caio, o presbítero Caio, leu o texto, né? Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Quando Gemima ministra aqui sobre essa questão da verdadeira adoração, que uma adoração que nasce do Espírito, não uma adoração que é fruto de algo externo, mas é fruto de algo que acontece interno. Então, a gente fica assim bastante aliviado, porque é o Espírito Santo que está conduzindo nesta noite esse tema de uma igreja, uma construção espiritual. O contexto que o apóstolo Pedro escreveu essa carta, o apóstolo Pedro, quando escreveu essa carta, ele estava em Roma, no ano 62, 63 da era cristã, portanto, já fazia mais de 30 anos que Jesus já tinha morrido. Pedro deveria ter algo em torno de 60 e poucos anos, talvez quase 70 anos, e ele não estava em Jerusalém, ele estava em Roma, bem distante de Jerusalém. Naquele momento, o Império Romano tinha conquistado o mundo de então, e Pedro ele sai de Jerusalém e é levado por várias cidades, depois ele vai para Roma para cumprir o seu martírio, né? Ele é martirizado em Roma, e de lá de Roma ele viveu, e pelo que nós os escritos que temos, leva-nos a entender que ele estava escrevendo para os irmãos e dizendo para os irmãos se prepararem, porque a igreja já estava sendo perseguida, os cristãos já estavam sendo perseguidos, e era necessário que os cristãos não se apegassem a algumas coisas materiais, algumas coisas visíveis, mas as coisas invisíveis. E ele usa essa analogia da construção porque você percebe que a divindade, o culto à deidade, essa questão devocional no momento, naquele tempo, estava muito ligado ao prédio, né? E houve o Templo de Salomão, que era uma obra magnífica, e mais recente, mais perto da história de Pedro, existia um templo, o Templo de Ártemis, lá em Éfeso, que era maior, foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo, e esse templo era construído, e ele tinha 127 colunas, e cada coluna de 20 metros. Já pensou? A gente nem consegue imaginar isso hoje, né, em termos de construção. Aqui deve ter o quê? 2,20 metros, 3 metros no máximo, né, Gemima? Aqui, no máximo 3 metros. Eram colunas de 20 metros. Então, era isso que Pedro estava querendo dizer para os cristãos daquela época, escrevendo essa carta, dizendo que a construção, ser igreja, essa construção, a igreja do Senhor, não é aquele prédio, não era aquele prédio maravilhoso, suntuoso até, não era aquilo que Deus estava construindo, era algo muito maior. Então, esse contexto que Pedro está falando para os cristãos, então eu estou contextualizando o texto que nós temos lido. E logo em seguida a gente vai fazer aqui então um esboço desse texto que traz 3 grandes ensinamentos. Mas antes eu quero também contextualizar para hoje. Nós vivemos hoje uma geração em que as coisas passaram a ter mais valor do que as causas. Se valoriza mais o ter do que o ser. O artificial ganhou espaço sobre o verdadeiro. Até a inteligência é artificial, né? E é de dar medo, né? Quanto mais você lê sobre isso. Inclusive, eu também usei aqui, né? Eu preparei o texto no sermão que agora eu consegui aprender, né? Porque eu estava com medo desse negócio do esboço, viu? Já vem pronto. Aí um dia eu disse, não, peraí, isso aqui não foi eu que fiz, não. Foi alguém aí, né? Aí eu com o pastor Daniel lá, conversando, encontramos uma maneira de usar a inteligência artificial ao nosso favor, né?
Então, até a inteligência é artificial. Os relacionamentos são virtuais. A aprovação vem das redes sociais. As pessoas não estão muito preocupadas em serem aprovadas por aquelas pessoas que a amam. As pessoas não estão tão preocupadas em serem aprovadas por quem realmente quer o bem dela. Elas querem ser aprovadas nas redes sociais, terem várias curtidas, terem vários likes, vários não sei o quê, porque isso dá visibilidade, isso dá dinheiro. E começa a dar dinheiro mesmo. Lá no condomínio que eu moro, agora um pessoal chegou lá, alugou a casa só para filmagens. E divulga, olha, nova locação, não sei o quê, para os vídeos. Né? Que mundo é esse que estamos vivendo? Muitos já não conseguem distinguir entre a vida real e a vida virtual, digital. O mundo está investindo em aparência. A sociedade se preocupa em construir imagens. Mas eu tenho boas notícias. O Evangelho é boas notícias. Deus continua trabalhando na essência. Outra palavra que também o dirigente do culto disse hoje, né? A essência. Né? E eu fico feliz quando o Espírito começa a confirmar aquilo que está no nosso coração. Deus não trabalha na aparência. Deus não trabalha no visível. Deus não trabalha naquilo que você pensa que Ele está trabalhando. Deus trabalha na essência. Deus está construindo uma igreja espiritual. Deus não está construindo uma igreja de pedra. Deus está construindo uma igreja espiritual. A verdadeira igreja a qual pertencemos está sendo construída por Deus, quando Cristo é formado em cada um de nós. O texto que nós lemos, ele traz 3 grandes lições. O apóstolo Pedro traz 3 grandes lições. E essa é a beleza da palavra de Deus, porque quando você acha que nós somos uma geração, mas nunca se viu tanto problema. Não mesmo os problemas de hoje são problemas que são modernos. Mas Pedro também a igreja do Senhor estava vivendo momentos de muita dificuldade, perseguição, verdadeira perseguição. Quem era cristão era morto por ser crente, como está acontecendo na Nigéria. A pessoa é morta só por ser cristão. E é nesse contexto, é nesse ambiente que a palavra de Deus chega, e às vezes eu tenho muito isso em mente, quando nós estamos aqui na EBD de manhã, eu agradeço a Deus por termos liberdade de nos reunir, liberdade de chegar aqui e até de dar uns gritos, como eu gosto de gritar, né? E ninguém diz nada. É claro, evidentemente, que algumas coisas estão sendo trabalhadas nas leis para impedir que nós nos apertar, mas ainda está muito longe de uma perseguição da qual os cristãos viveram, que o apóstolo Pedro se referia. Então, o texto que nós lemos, ele traz 3 grandes lições. A primeira, abandono do pecado e busca pela palavra. O apóstolo Pedro nos exorta aqui para que haja uma verdadeira construção espiritual. É necessário que seja abandonado as práticas pecaminosas, as práticas as quais nós vivíamos, as quais estão relacionadas ao nosso viver carnal. E a vida cristã, ela exige uma mudança, exige uma renúncia. Não dá para eu ser formado, não dá para Cristo ser formado em mim, enquanto eu não tiro algo que está impedindo até de Cristo ser formado em mim. A construção, quando Pedro, então, usa essa analogia da construção, ele está dizendo que algo está sendo construído. E existe para a construção que Pedro está dizendo, ele está dizendo, olha, existe uma pedra viva, existe um alicerce, existe um fundamento, existe um projeto. Existe um projeto arquitetônico, um projeto de engenharia, existe tudo.
E esse tudo se resume na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o modelo, ele é o projeto arquitetônico, ele é o fundamento, ele é a pedra principal, ele é a pedra angular. E Pedro nos chama, e ele diz assim: olha, vocês, como recém-nascidos, devem ansiar o leite espiritual, assim como uma criança anseia pelo leite materno. O apóstolo Pedro nos ensina que o homem e a mulher que foi alcançado por Cristo, que entendeu o sacrifício de Cristo e está sendo construído em você, um homem espiritual, esse novo homem, essa nova mulher deseja, anseia pela palavra de Deus. A palavra de Deus muda a matriz humana, dando crescimento a uma nova criatura. Então, o primeiro ensinamento desse texto é esse. É que não existe como nos deixar ser formados, Cristo em nós, se nós não abandonarmos algumas coisas que nós temos. É natural que você talvez diga assim: não, mas a minha vida está tranquila. Eu não tenho nenhum problema, não tenho nenhum pecado. Mas existem coisas que só você sabe, que Deus sabe. Existem coisas, existem pensamentos, existem sofismas que insistem em povoar a nossa vida, o nosso dia a dia. E que é preciso coragem. É preciso coragem ir diante de Deus e chegar e se render diante de Deus e dizer: Senhor, vem fazer esta limpeza em mim, para que possa em mim ser construído, que eu seja essa pedra viva. A segunda lição que Pedro nos traz, exatamente essa: Cristo como pedra viva. Usando a metáfora de construção, o apóstolo Pedro apresenta Jesus como a pedra principal. E é interessante porque essa pedra principal, o apóstolo Pedro diz: olha, e está sendo construída uma casa espiritual. E essa casa espiritual, ela é construída com essa pedra principal e outras pedras. E aí é interessante porque ele se refere a Cristo como pedra viva e a nós também como pedras vivas. Aí eu fico pensando: mas como eu sou igual a Jesus? Como eu posso ser igual a Cristo? O apóstolo Pedro, ele nos traz essa consciência de que nós somos no Espírito, como é uma construção espiritual, o nosso espírito já está vivificado, foi vivificado, no momento em que nós reconhecemos o sacrifício de Jesus Cristo e aceitamos Ele como nosso único e suficiente Salvador, tivemos um novo nascimento. E agora esse novo nascimento, ele nasce para não mais morrer. Esse nascimento agora é o nascimento para a vida eterna. E é esse homem que nasceu, é essa mulher que nasceu espiritualmente, é esse ser espiritual que faz parte da construção espiritual da qual Deus está construindo para viver, como a gente aqui se refere, a noiva do Senhor. Essa noiva do Senhor está sendo acrescida todos os dias por homens e mulheres que se rendem ao Senhor. E é esse novo nascimento que nos leva a termos comunhão com Deus, a mudarmos a nossa matriz, a mudar a nossa mente, para termos a mente de Cristo, como o apóstolo Paulo fala. O apóstolo Pedro nos traz essa consciência de que ao sermos construídos, ao sermos colocados nessa construção espiritual, temos a mesma natureza de Cristo. A natureza visível, essa natureza que você me vê aqui, essa natureza é carnal. Essa natureza é, como dizia, como é igual o povo que diz, né, é rim. Né, o povo é rim. Não há nada
não há nada de bom. Mas o nosso Deus nos conhece e sabe aqueles que verdadeiramente tiveram um encontro com Deus, aqueles que experimentaram um novo nascimento, esses nasceram e estão sendo construídos, estão sendo alocados pelo Senhor numa vida, na construção espiritual que é a igreja do Senhor. A vida de Deus que estava em Jesus, hoje é distribuída na igreja. E a proposta da igreja, que tem Cristo como fundamento, é uma proposta espiritual. Não se preocupe, às vezes, quando você está fazendo algo e você mesmo se percebe, eu estou muito aquém daquilo que eu poderia fazer. Eu estou muito aquém daquilo que eu poderia dar. Eu estou muito aquém daquilo que eu poderia fazer. É verdade. É verdade. Nós sempre vamos nos avaliar como devedores. Porque no plano carnal, nesse plano físico, nós somos devedores mesmo. E ainda que façamos tudo, e ainda que paguemos até promessa, gente que paga promessa, gente que se sacrifica, sai de joelhos, sai a pé, faz qualquer coisa. Nada disso vai mudar. Porque a sua carne, ela luta. Os desejos carnais lutam para que você não tenha consciência do que você é em Cristo. Porque se nós tivéssemos consciência do que somos em Cristo, nós não teríamos muitos dos problemas que nós temos. Os relacionamentos seriam melhor. As nossas amizades seriam melhor. Os nossos negócios seriam melhor. A convivência na igreja seria melhor. A convivência em casa seria melhor. Tudo seria melhor se nós tivéssemos consciência do que somos em Cristo. Hoje o Senhor já ministrou aqui entre nós. Quando Caio lê esse texto, ele me ministrou. Aí Deus usa o engenho. Se tu soubesses quem eu sou. Se tu soubesse quem você é em Cristo. Se você soubesse o que está sendo construído em você. Se você soubesse o que Deus está construindo em você, você não perderia tempo fazendo tantas coisas. Fazendo tantas coisas de obras de palha, de feno, que não serve para nada. Se você tivesse consciência daquilo que Deus está construindo em você, você saberia se comportar e fazer tudo certamente. Com mais coerência, com mais dependência, com mais louvor, com mais gratidão. Não para agradar A ou B. Não para agradar o pastor, agradar a bispa. Mas para agradar a Deus. Se nós soubéssemos o que está sendo construído por Deus, uma casa espiritual, nós não estaríamos perdendo tempo com tantas divisões. Nós não estaríamos perdendo tempo com tanta besteira. A terceira lição do apóstolo Pedro nesse texto é que foi nos dado uma nova identidade. E é essa identidade, é essa consciência que o apóstolo Pedro estava dizendo para as pessoas. Mas vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Quando o apóstolo Pedro está dizendo isso, ele está dizendo, olhe, o que está sendo construído não é algo pequeno, não é algo efêmero, não é algo que não tem valor. O que está sendo construído é algo de valor. É algo que você vai desfrutar para o resto da sua vida. O que está sendo construído é uma casa aonde nós habitaremos, mas ao mesmo tempo nós fazemos parte, porque não existe nada melhor do que você morar naquilo que você constrói.
A experiência de construção é uma experiência difícil. Difícil. Não é fácil, não, construir. Você vai construir, quando você vai construir sua casa, você passa por cada perrengue. A Bíblia ensina até isso, né? Aquele que vai construir, sente, calcule bem direitinho, né? Para não envergonhar o evangelho, para não envergonhar a Cristo. Porque alguém passa e vê, vixe, esse rapaz aí começou essa obra aí e nem terminou. Você acha que Deus começou uma obra em você e não vai terminar? No plano espiritual, no reino espiritual, Deus não começou algo para ficar no meio do caminho. Se Deus começou uma obra na sua vida, se existe algo sendo construído na sua vida, essa construção vai terminar. Se não terminou ainda, é porque é uma obra grande. É algo grande. Obra grande demora. Obras grandes demoram. Quanto mais você é uma pessoa difícil, mais difícil vai ser a transformação, mas vai ter. Vai ser transformado. Quando Pedro diz para o povo, ele não está querendo que o povo aqui fique né, cheio de si. Olha, nós somos nação eleita, sacerdócio real. Não, ele está dizendo que, se vocês soubessem o que está sendo construído dentro de vocês, vocês não estariam perdendo tempo ou preocupados com a perseguição. Vai ter perseguição, mas vocês estarão firmes e constantes, alegres até, por ser perseguido, por ser cristão. Porque a recomendação de Paulo é essa. Quando você estiver sendo perseguido, quando tiver alguém falando mal de você, se for porque você é cristão, se alegre. É sinal que você está sendo, o invisível está vindo a visibilidade. E as pessoas estão vendo o que tem dentro de você. E o que tem dentro de você pode causar alguns... Nem todo mundo vai saber lidar com o que está dentro de você. Vamos fazer aqui, agora, 5 aplicações desse texto que nós lemos. Eu disse, pode ligar o ar. Eu disse, pode ligar o ar. É porque eu me empolgo, né, irmãos? Aí. Primeira aplicação. Quanto esforço temos feito para abandonar a velha natureza? Quanto mais conhecemos a Cristo, mais percebemos o quanto ainda precisamos ser transformados. Queridos, quando o apóstolo Pedro começa a sua declaração dizendo que abandonem, esse texto, na verdade, ele começa, esse texto, ele não começa aqui no versículo 1 do capítulo 2, ele começa no versículo 13 do capítulo 1, porque ele começa a falar de santidade. Ele começa a falar do que os cristãos precisam fazer para ter santidade. E aí esse texto aqui, quando chega no capítulo 2, ele vai concluindo para formar o conceito, que é hoje um texto clássico do conceito de igreja. Pedras vivas, construção espiritual. Então, mas Pedro, ele começa dizendo, portanto, abandonem. É imperativo. É consciente, é esforço. Eu preciso ter consciência para abandonar as velhas práticas, ou práticas que são mundanas, práticas que são corruptas, práticas que me fazem, me distanciam daquilo que está sendo construído em mim. Então, quanto nós temos nos esforçado para abandonar a velha natureza? Porque você se conhece. Ninguém conhece mais você do que você mesmo. Só Deus conhece você mais do que você mesmo. Mas você se conhece. Você sabe quais são os pontos que você precisa melhorar. Você pode não dizer a ninguém, e eu não estou dizendo que diga não. Mas Deus sabe.
E você sabe. Quais são aqueles pontos que você sabe conscientemente que você precisa abandonar? São coisas silenciosas, são coisas invisíveis, mas que precisam ser extirpadas da vida daqueles que querem ser construídos pedras vivas do Senhor. 2, temos consciência de que somos pedras vivas. Uma pedra viva possui a vida de Cristo, não apenas frequenta uma igreja. Uma pedra viva, o que o apóstolo Pedro estava dizendo é que nós somos pedras vivas e somos parte da construção da igreja que o Senhor está construindo. Então, ser pedra viva não é frequentar uma igreja, não é fazer parte do clube dos homens, das mulheres, adolescentes. Isso tudo tem seu lugar. É necessário, é até quem pode fazer, quem tem energia, mas isso não significa que você está fazendo parte da igreja viva. O que faz você fazer parte da igreja viva é uma consciência que você está sendo construído, que você está sendo formado, que Cristo está sendo formado em você. E quando Cristo está sendo formado em mim e em você, algumas coisas nós vamos mudando, nós vamos peneirando, vamos mudando, todo dia muda um pouquinho, até que alcancemos a condição de varão perfeito. 3, que igreja temos sido? Uma igreja organizada? Porque o apóstolo Pedro, quando ele está dizendo isso, ele estava dizendo para as pessoas que não olhassem para as estruturas, não olhassem para os prédios. Hoje, a gente pode dizer assim, cuidado, não olhe para as grandes estruturas, as grandes organizações. Tem igrejas que você tem conhecimento, né? Eu tenho conhecimento, e eu ando muito, e converso com muitos pastores, a gente, poxa, rapaz, a gente fica até triste, rapaz. A gente é tão pequenininho. Meu Deus. Uma igreja chega num canto, aluga um prédio, paga 50, 60, 80 mil reais por mês de aluguel. Não estou dizendo que é errado, não. Estou dizendo o seguinte, né? Eu vou chegar lá. Aí depois aluga um som, gasta 300, 400 mil reais num som, que dá até medo de pegar o microfone, né? Eu tinha até medo se fosse lá. O que Pedro está dizendo é que a gente não pode olhar para isso e identificar isso como a verdadeira igreja. Porque a verdadeira igreja não está sendo construída através da inteligência humana. A verdadeira igreja não está sendo construída nas grandes organizações. A verdadeira igreja está sendo construída dentro de você. E de maneira silenciosa, de maneira cautelosa, mas constante e firme. E o que está acontecendo hoje, irmãos, é que nós temos, às vezes, em detrimento das estruturas, nós temos nos calado. É vergonhoso o que temos visto na mídia de escândalos. Que igreja queremos ser? Uma igreja organizada ou uma igreja espiritualmente viva? Não importa o tamanho, não importa a condição, não importa se tem som, se não tem som, não importa se tem ar-condicionado, se não tem ar-condicionado. O que importa é que seja uma igreja viva, uma igreja que tenha consciência de que está sendo construída por Deus no reino espiritual, formando o reino espiritual. Quanto da vida de Cristo temos transmitido às pessoas? A igreja, a verdadeira igreja, a igreja que o Senhor, que Deus está construindo em Cristo Jesus, é uma igreja que transmite às pessoas essa verdade. Moisés, quando desce do monte, o seu rosto brilhava, porque ele tinha passado 40 dias com Deus, na presença de Deus. O que as pessoas estão vendo quando olham para você? Para mim também.
As pessoas estão vendo, estão percebendo algo diferente? As pessoas estão percebendo o invisível? Que igreja Cristo, 4, que igreja Cristo espera encontrar? Cristo espera encontrar uma igreja santa, cheia da palavra, edificada sobre Cristo e comprometido com Cristo. Deus não vem buscar uma igreja, vai chegar em Natal, peraí, qual o maior prédio? Não vai não. Muitos de lá vão. Como daqui, muitos, espero que todos, né, estejamos lá. Mas fazer parte de uma grande igreja, fazer parte de uma organização, não garante. 5, temos nos portado como povo exclusivo de Deus ou temos flertado com as coisas mundanas? Queridos, Deus está construindo uma igreja. E Ele vem buscar essa igreja. Cristo, o Filho dele, vem buscar essa igreja, porque essa igreja é a noiva dele. E é uma igreja santa, pura, imaculada, sem mancha, sem subterfúgio, sem blá, 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 sem blé, 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 sabe? Sem mensagens estrambólicas, daquelas que emocionam a pessoa, que a pessoa sai se tremendo todinho. Por quê? Simplesmente porque a pessoa aprendeu a falar para o seu coração, para a emoção. Isso é técnica, isso é ensinado. É ensinado. E, infelizmente, é dado mais valor às mensagens faladas que atingem a emoção do que as mensagens que atingem o espiritual. Porque o que atinge porque a mensagem que vai para o espiritual é mensagem de confronto. É mensagem que diz assim: ei, acorde, se levante, mude, troque o seu falar, troque o seu pensar. Quem que quer ir para a igreja para ouvir isso? Eu quero ouvir, olha, essa semana você vai fechar grandes negócios. Você vai chegar no seu emprego e o seu patrão vai dizer: olha, vou lhe dar um aumento. Deus abençoe que isso aconteça. Mas se isso não acontecer, não abala você. Não pode abalar as coisas que acontecem no externo. Não abala aqueles que estão firmados em Cristo. Por quê? Porque Cristo é a rocha inabalável. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Em Sião tinha um monte. E esse monte não se abala. Porque esse monte é a figura de Cristo. E quando estamos firmados no monte, pode acontecer o que acontecer, nós estaremos firmados no monte. Concluindo, Deus continua construindo, mas a construção não é de concreto, é espiritual. A construção espiritual acontece de dentro para fora. Por isso que o que acontece externamente não abala você. Por isso que as notícias ruins não te incomodam. Por isso que você parece que é um ET. É um ET mesmo. Sabe por que você é um ET? Porque tem algo dentro de você que está sendo construído para viver fora daqui mesmo. A pedra principal foi rejeitada pelos homens. Se a pedra principal foi rejeitada pelos homens, que diremos nós? Seremos também rejeitados. Seremos rejeitados. A mensagem da cruz, a mensagem do evangelho, a mensagem que transforma, a mensagem que muda o homem, é uma mensagem que incomoda. E seremos rejeitados. Quando chegarmos diante de situações e precisar dizer para as pessoas se arrependerem. Arrependimento é uma palavra que está em desuso. Mas foi a palavra que Jesus mais disse: arrependei-vos. João Batista, a pregação dele é: arrependei-vos. Para que sejamos alcançados pela construção divina do Senhor.
essa construção espiritual, é preciso que nos arrependamos daquilo que estamos fazendo, que só agrada a carne, que só nos dá folga na carne, que nos afofa o nosso coração, a nossa alma, afofa dando conforto na alma e vai deixando o espírito entristecido. Muitas vezes o espírito fica lá, está vivo, mas está entristecido. A igreja visível deve refletir a igreja invisível. Deus está edificando uma igreja. E essa igreja, ela é invisível. Mas a visibilidade da igreja sou eu e você. Quando a sociedade, quando as pessoas, quando o mundo olha para nós, precisa enxergar em nós algo que está sendo mudado em nós. Não algo efêmero, não algo passageiro, não algo fruto de um final de semana, numa imersão. Tudo tem seu lugar. Mas eu não posso agora ficar... eu mudei, mas eu mudei e já esqueci. A obra do Espírito, a obra espiritual, é uma obra da qual você está todos os dias, transmitindo no seu semblante, transmitindo no seu falar, transmitindo no seu andar, no seu agir, em como você conduz todas as coisas. Igreja, uma construção espiritual. O Senhor está construindo uma igreja. E você é chamado para fazer parte dessa igreja. Mas não da igreja que está na moda. Não a igreja que agrada o emocional, mas a igreja que transforma o homem de dentro para fora. Fazer parte da construção espiritual da igreja que Deus está construindo, que Deus está formando, que Deus está mudando, ao ponto de você dizer como Jó, e aqui eu vou encerrar. Jó, depois de 41 capítulos do livro de Jó, você fica assim, meu Deus, quando isso vai ter fim? Aí Jó termina. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Como? Como Jó via o Senhor, via Deus agora? Como você pode ver o invisível? Como eu posso ver o invisível que está acontecendo em você? Como você pode ver o invisível que está acontecendo em mim? Sabe como? Quando você me conhece, quando eu lhe conheço. Jó conheceu o Senhor, Jó viveu dias perto do Senhor, as dificuldades, as lutas, as durezas levaram Jó para perto de Deus. Quanto mais perto de Deus, aí Jó começou a ver Deus. Quanto mais perto nós estivermos um dos outros, como pedras vivas, brasas vivas, que não pode, para não perder o fogo, né? Tem que estar perto uma da outra. Aí você vai começar a ver Deus, porque você vai enxergar o invisível. Para se ver, para que o invisível venha a ser visível, é necessário que você chegue perto para conhecer o invisível. Que Deus possa fortalecer a sua vida espiritual, a ponto de você perceber e enxergar no outro também a pedra viva que ele é. E ele é uma pedra viva, assim como você é uma pedra viva. E essa pedra viva é o mesmo material daquele que ressuscitou dos mortos. Cristo Jesus ressuscitou, dizendo: ó morte, onde está a tua força? Ó morte, onde está o teu agrilhão?
Cristo está vivo, Ele está vivo e o Pai dele está construindo uma igreja da qual você e eu fazemos parte. E essa igreja é viva, essa igreja ela é viva porque ela está no mundo, temperando o mundo como sal. Se não fosse a presença da igreja que está sendo construída pelo Senhor, este mundo já tinha afundado, igual o Sodoma e Gomorra. É a sua presença naquele lugar lá que você está. Lá só está em pé porque você está lá. Se não fosse você, lá já tinha se acabado. É a construção espiritual que você pensa que só é da igreja. Não, a construção espiritual de Deus é para a vida aqui e na terra também. Aleluia. E quando nós temos consciência que somos espirituais, nós temperamos, nós somos o sal. Que em meio às dores, às lutas das pessoas, é com aqueles que têm construção espiritual, que têm condições de chegar perto e dizer alguma coisa, e fazer alguma coisa. Só os que têm consciência que são pedras vivas, que podem distribuir vida de Deus, vida em abundância. Prosperidade, abundância que Deus está falando. Eu tenho vida com abundância, que o pessoal usa esse texto para prosperidade. Não gosto de dizer o nome de prosperidade. A vida abundante que está se referindo ali é a vida de Deus. Aleluia! É vida eterna. É vida independente das situações, das circunstâncias. Não é vida que tenha dinheiro, não. Isso não vale nada. Ter dinheiro, ter saúde, ter tudo não vale nada se não tiver vida espiritual. Firmeza em Deus. Vida de Deus. Zoe a vida de Deus. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Vida espiritual. Vida no Senhor. Que Deus abençoe. Vamos para.